dizendo mesmo que quando Deus dá uma ordem é para obedecer. A ordem de Deus hoje, na mensagem para o seu coração: não desista! Ouviu? Não é minha esta ordem é do Senhor. Não desista. Diga, Ele manda, eu obedeço. Diga, eu não desistirei. Olha o que você está confessando, hein? Eu não desistirei. Porque é ordem do Senhor. Olha o que diz a palavra em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído. Que terrível, mas é real. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. É obrigação daquele que Deus levanta para ministrar ao povo, que ministre conhecimento, para que não haja destruição entre o povo de Deus. Eu louvo a Deus pelo nosso ministério, nosso apóstolo, os bispos, os pastores, que levantados por Deus têm a grande responsabilidade, com temor e tremor, ministram conhecimento à sua vida, para que você não seja destruído. E que nesta noite, Ele vem trazer um conhecimento à sua vida, para que você não desista, porque Ele tem um plano de vitória para você. Vamos orar, feche seus olhos, peça que Deus fale sobre esta não desistência agora, a respeito de alguma situação em sua vida. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus, Pai de amor bondoso, Rei de reis, Senhor de senhores, o grande eu sou, o Criador dos céus e da terra, o dono de todas as coisas, o possuidor de tudo, o autor e consumador da nossa fé, o realizador da nossa salvação eterna. Graças te damos, Senhor, por esta noite. Graças te damos, Senhor, pelas nossas vidas agora, Senhor, diante da tua soberana vontade, para ouvir a tua voz, voz clara, voz nítida, voz pura, voz perfeita, voz que fala ao coração do eleito. Portanto, Jesus, fala agora ao teu povo. Que eu diminua, que o Senhor seja engrandecido, que esta mulher aqui seja, Senhor, anulada, e que Jesus Cristo seja o único a falar, a ensinar, a exortar, a consolar, a edificar aquele povo que te pertence, Senhor. Jesus, que ninguém saia daqui sem obedecer a tua ordem nesta noite, de não desistir. Para não desistir, nós nos agarraremos a esta palavra e colocaremos em prática, Jesus, imediatamente, para que até agora se manifeste já, porque precisamos de ti, Senhor. E nós viemos aqui crendo que tu serás a nossa glória hoje e eternamente. Amém. E todo o povo de Deus diga amém e amém. Aleluia. Obrigada, pastora Silmara. Meus irmãos amados, eleitos, escolhidos, santos, irrepreensíveis, justificados, novas criaturas, chamados para reinar em vida através de Jesus Cristo, sacerdotes reais, ministros de uma nova aliança, bom perfume de Cristo, herdeiro de uma herança que já está em vigor desde a cruz do Calvário, vitoriosos, conhecidos como flores de um jardim particular do Todo-Poderoso. Aqueles que são verdadeiramente a luz no meio das trevas deste mundo, o tempero exato para uma sociedade insonsa e destemperada. Graça e paz a todos aqueles que estão aqui para ouvir aquilo que o Espírito tem a dizer à igreja. Esta palavra do profeta Oséias, ela é muito importante
e ela é muito esclarecedora. O profeta disse que por falta de conhecimento da vontade de Deus, é que o povo é destruído. Que povo? A falta de conhecimento para o povo de Deus. Então é muito triste, mas é real, quando o povo de Deus não tem conhecimento da vontade de Deus, da verdade de Deus, de quem é verdadeiramente Deus, da soberania de Deus, dos desígnios de Deus, dos propósitos de Deus, do plano perfeito de Deus, esse povo é levado à destruição. Jesus também já dizia: vós errais não conhecendo as Escrituras. Então quem não conhece a palavra erra. Quem não conhece o que diz a Bíblia, acaba por tropeçar, acaba por cair. E pela falta de conhecimento da graça, então, aí a coisa fica mais difícil ainda para estas pessoas que não conhecem a graça. Por falta de conhecimento da graça, foi criado um sistema dentro da igreja chamado Inquisição. Nós conhecemos isso através da história, né? A Inquisição era um sistema que queria mostrar ao povo que tinha zelo por Deus, pelas coisas de Deus. E por isso mandava matar em nome de Deus, mandava queimar, né, pessoas vivas em fogueiras, decapitar. Enfim, a Inquisição, ela escamoteava, né, um falso zelo. Ela parecia que aquilo era uma coisa divina, santa, né, tremenda. E que qualquer vacilo, a Inquisição estava ali para punir, e punir com a morte. E essa Inquisição, escamoteada de um falso zelo, ela tem matado aos pouquinhos até o dia de hoje, a vida de muitas pessoas. Ela não está como estava na Idade Média, né, chamada de Inquisição, mas a verdade é que ela existe dentro da igreja de Jesus Cristo. E ela tem matado pessoas, tem matado sentimentos, ela tem acabado com muitos sonhos, destruído muitas personalidades florescentes dentro das igrejas e tem manipulado a consciência do povo de Deus. Em nome desse zelo, desse cuidado, de coisas exatas, de coisas santas, as pessoas têm punido o povo de Deus. Os sacerdotes, os líderes, têm ferido as ovelhas de Jesus. A falta de conhecimento tem impedido que pessoas com um potencial imenso consigam crescer, se realizar como pessoas. Por vezes até pregadores bons, pregadores bem intencionados, pregadores genuínos do Evangelho têm sido totalmente manipulados. Infelizmente, muitos pregadores têm sido presos e algemados por dificuldades de expressarem a sua fé. Não podem. Quantas pessoas nos escrevem dizendo: é isso mesmo, Deus me revelou, mas eu não posso pregar isso na minha igreja, né? São pessoas que até o seu pensar está engessado, tal a falta de conhecimento dentro das igrejas. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque foi um sistema judaizante que gerou a Inquisição, que gerou esse zelo sem conhecimento, esse zelo extremo dentro da igreja de Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele foi traído por 3 personagens seguidamente, né, antes da crucificação. E esses 3 personagens, eles representam 3 poderes cerceadores da nossa liberdade, do nosso livre pensar, do livre processar ou professar da fé nos dias de hoje, ou até os dias de hoje. Se você se recorda, o Senhor Jesus foi traído por Judas Iscariotes. E quem é Judas Iscariotes na Bíblia Sagrada? É o filho da perdição. Muitos filhos da perdição estão hoje dentro das igrejas. Na verdade, Judas representa também o desejo e a ambição a qualquer preço. Muitas vezes esse espírito de Judas está dentro da igreja, às vezes ocupando lugares de destaque na direção das igrejas, nos altares das igrejas. Quantas vezes graves delitos acontecem, seja em termos financeiros, seja em termos de corrupção, e até mesmo de injustiça, dentro de lugares chamados de igreja. É o espírito de Judas que continua vivo. Jesus também foi traído por um outro tipo de pessoa. Ele foi traído por Pilatos, que representa o poder político com absoluto descompromisso. E nós vemos isso também hoje em nossos dias, né? A falta de compromisso do poder público, do poder político, falta de compromisso com a verdade.
que vai sempre impingindo a própria responsabilidade a outras pessoas. Você se lembra que Pilatos diz, julguem vocês, né? Eu não vejo nenhum mal nesse homem, eu não vejo nenhum delito nesse homem. Façam o que vocês acham, né? Um passa para o outro, como nós dizemos, um passa a bola para o outro, ninguém quer responsabilidade para si. Este também é um espírito que nós vemos hoje, né? Um tipo de sistema que existe nos nossos dias, este Pilatos. E o Senhor ainda foi traído por um terceiro tipo de pessoa, que foi por Caifás, que representa o poder religioso, o que é muito triste, porque foi Caifás que planejou a prisão de Jesus. Caifás participou do seu julgamento, ameaçou Jesus, ameaçou Pedro, ameaçou João, enfim. Caifás representa a manipulação da consciência dos homens. Então, esta é a imagem da falta de conhecimento da revelação da graça de Deus. Nós vemos hoje as ovelhas de Jesus se submetendo a Judas, se submetendo a Pilatos e se submetendo a Caifás. A revelação da graça de Deus não é uma palavra teórica. A revelação da graça de Deus é uma vivência. O Bispo Rai disse isto aqui hoje. É um modo de vida. Cristianismo, a graça, o viver o cristianismo legítimo é um modo de vida, não é? E nós precisamos entender que essa vivência, ela tem profundidade, ela tem estrutura, ela tem largura, espessura. O apóstolo Paulo nos diz que nós precisamos conhecer a largura, o comprimento, a profundidade do amor de Deus. O amor de Deus é essa graça, que é um favor imerecido, né? Que é o seu coração dado, exposto aos seus filhos. Então, se você não tem esse conhecimento, por certo, você não tem também recursos para se defender das situações agressivas da vida. Só o conhecimento da graça de Deus lhe dá recursos para você se defender do que está hoje aí fora. Por isso o povo de Deus tem sido destruído. Falta o conhecimento da graça de Deus. Esse povo de Deus acaba dentro do sistema religioso, dentro do sistema chamado a Igreja de Cristo, acaba se submetendo a Judas, a Pilatos, a Caifás e vive em destruição, vive andando em círculos. Muitos filhos de Deus passam por situações muito difíceis. Alguns estão passando por grandes desconfortos. Outros estão passando por perdas, enfermidades, lutas, prisões emocionais. Mas eu quero lhe dizer que Deus tem nos trazido a palavra da profecia. Por isso que hoje eu falei, antes da mensagem, nos avisos, eu falei que esse espírito da profecia não permite a destruição. Porque a profecia, sem a graça, é uma palavra de sorte. É uma palavra de agouro. Mas a profecia verdadeira é esta aqui, a profecia bíblica, a palavra de Deus. Ela, com a revelação da graça, ela nos permite estrutura de vida. Ela nos permite uma vida consistente, uma vida sólida, a despeito de qualquer situação que qualquer um de nós esteja vivendo. Então, Deus, Ele tem nos trazido a palavra profética, culto após culto, semestre após semestre, ano após ano, e nós vamos nos agarrar à palavra da profecia. Eu me agarrei, eu disse aqui sexta-feira, nós tivemos uma reunião de oração entre os oficiais, que foi tremenda. Nós vimos o céu aberto sobre nós, e no gabinete nós estávamos ali em intimidade, orando, entendendo, ouvindo a voz de Deus, rasgando o coração, chamando a existência, profetizando uns sobre os outros. E eu e o bispo pudemos compartilhar que nós, na virada do ano, nós nos abrimos de tal forma para a palavra profética, especialmente esse ano, que nós entendemos que nós na carne nunca merecemos nada, nem mereceríamos coisa alguma. Mas Jesus Cristo, Ele, pelo seu sacrifício, nos fez merecedores. Então eu não tenho direito de falar, eu não mereço isso, eu não merecia tal coisa. Isso é além do que eu possa merecer, isso é mais do que eu mereço. Não, isso é uma palavra que vai contra o que Cristo na cruz
me outorgou. Ele me fez merecedora. Ele fez você merecedor. Nunca mais diga que você não merece. Nunca mais diga que isso é bom demais para ser verdade. É bom demais, é verdade, é para você. Ele, pelo seu sacrifício, por amor, por sua graça, é de graça, fez você merecedor. Você merece receber a herança que foi consumada na cruz. Glória a Deus. Então, nós precisamos nos agarrar à palavra profética. E eu e o bispo, este ano nós viramos o ano, eu não sei o que aconteceu, mas eu disse, espera um pouquinho, eu não vou ficar aqui fazendo de conta que eu sou coitadinha, que aquilo ali, eu estou fadada àquilo, e que eu tenho que me submeter àquilo. Eu tive uma mentira na minha vida, que perdurou por um tempo longo, e a pastora Camila vinha conversando comigo, e eu cheguei num momento, e olha que eu sou a pregadora, eu estudo horas e horas por dia, eu oro, eu entendo o Espírito, mas um dardo do maligno chegou à minha mente, e eu entendi aqui na sequência das mensagens, que mesmo a gente estando no convívio, mesmo você falando da palavra, orando, nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, porque aquilo que eu imagino na minha alma eu sou, e os meus pensamentos contaminam os meus sentimentos, e aí contaminam as minhas palavras e as minhas atitudes, e eu cheguei num ponto de achar, será que isso é o meu espinho na carne? Quando Deus usou a vida desse anjo para dizer, não entre por esse caminho, isso não é um espinho na carne, isto tem que ser combatido por fé, você não merece isso, porque Ele levou isso sobre si. E eu disse, uau, eu estava criando e deixando que uma fortaleza começasse a se estabelecer na minha vida, e olha, começando aqui, porque quando nós não achamos a causa daquilo, ou quando nós não entendemos o tempo longo pelo qual nós passamos por uma determinada situação, nós começamos a racionalizar, nós queremos que Deus nos diga, nós queremos que Deus nos explique, por quê? Por quê? Por quê? E Deus não tem que nos explicar o porquê de nada. Deus tem que nos ensinar a crer. Deus tem que nos ensinar a exercitar a fé, a confiança, a dizer, eu levei sobre mim as tuas enfermidades. Se Ele levou, Ele levou. Eu não tenho que levar uma delas, porque essa ficou de fora daquelas que Ele levou. Enfim, eu estou contando isso, porque quando virou o ano, e veio lá, o ano dos meus redimidos é chegado. Retribuições e fatos que eu falo, é o meu ano, eu sou redimida, e eu sei que eu tenho que ser retribuída, eu sei o quanto eu plantei, se é ano de colher, é comigo mesmo, eu vou me abrir, e no momento em que o nosso espírito se abre, a mente não bloqueia mais, as coisas começam a se manifestar, Deus começa a mostrar que é dessa maneira que nós movemos o céu, que as coisas começam a chegar à nossa vida. Então, por isso que eu estou dizendo que a vivência, a revelação da graça é uma vivência. Não é uma coisa que você vem num culto, você ouve uma palavra, vai embora e resolve a sua vida. Não, é dia após dia, dia após dia. São nas situações do dia a dia, nos fatos que ocorrem, nas permissões de Deus, que nós vamos aplicando o conhecimento recebido, a revelação da parte do Senhor, da sua graça, e nós vamos tendo uma vivência em graça. Eu não sou sequer a mesma pessoa que eu era o mês passado, irmãos, por causa dessa vivência em graça. Por isso que nós não estamos aqui para falar de anos de casa, mas nós estamos aqui para falar de tempo que nós temos de conhecimento e que nós praticamos esse conhecimento. E isto faz muita diferença. Então, Deus nos tem trazido a palavra da profecia, e nós temos que nos agarrar à palavra da profecia, porque Deus tem uma solução para todos os nossos problemas. Deus tem, amado. Você não tem. Eu não tenho. E quando demora e a gente não vê solução, a gente começa a achar que Deus talvez não tenha também a solução. Mas Ele tem a solução para todos os nossos problemas. Agora, é por fé. É somente por fé que é possível vencer
todos os obstáculos. Você está entendendo? Diga, é por fé. Disse o profeta em Sofonias 3:20, naquele tempo, eu creio que é este tempo, eu vos farei voltar e vos recolherei. A gente já andou para o lado errado, a gente já tomou rumos errados na vida, a gente já pegou atalhos, mas tem uma hora que, porque Deus ama tanto a gente, porque Deus tem um plano tão perfeito, que Ele nos faz voltar, Ele nos recolhe. E Ele diz, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Então o Espírito de Deus vem me dizendo, eu vou mudar a sorte de muitas pessoas da igreja. Eu vou lhes dar um nome, eu vou lhes dar uma posição, eu vou lhes dar um rumo na vida, eu vou lhes dar um patamar que eles nunca experimentaram. Há pessoas que foram descaracterizadas a tal ponto por causa do sofrimento, que o seu nome já virou pó. Mas Deus está dizendo, eu lhes darei um nome, e diante dos seus olhos farei mudar a sua sorte. Você recebe isso? Ai dos vencidos, disse alguém certa vez, e diz a palavra em 2 de Pedro 2,19, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido, fica escravo do vencedor. Eu coloquei no telão uma frase, que eu quero que você receba nesta noite, você não pode se dar por vencido. Não acabou nada na sua vida, não é o final, não acabou o túnel, não tem saída, tem saída, não pode você se dar por vencido. Olha o irmão que está ao seu lado, diga, você não pode se dar por vencido. Bispa, mas já falaram que não. Quem falou que não? Bispa, mas a sentença já me deu perda, perdi. E a outra instância, a segunda instância também perdi. A terceira instância, perdi. A quarta instância, perdi. E o Supremo do Supremo, perdi. Diz que não tem mais ninguém para apelar. O quê? Você tem a quem apelar. O seu é o juiz dos juízes. É aquele que julga retamente, que te deu a vitória, que diz, não se dê por vencido. Não se dê por vencido, Deus pode alterar qualquer coisa. Ai dos vencidos. Ora, por que Deus quer mudar a sorte de muita gente? Porque o vencido é escravo do vencedor. E Deus não nos fez para sermos escravos, aliás, Ele já nos libertou. Há pessoas vencidas pela bebida alcoólica, pelo fumo. Muitas pessoas são vencidas pela droga, como as anfetaminas, a cocaína, a maconha, o LSD, o crack e outras mais. Ai dos vencidos. Há pessoas que são vencidas pela falta de autoestima. Você sabe que a falta de autoestima acaba com uma carreira, acaba com um casamento, não é? Então, você está no campo de batalha da vida. Se você não tiver uma boa autoestima, se você vai para a batalha da vida pensando que já perdeu, então você já perdeu. Se você pensa que você não tem direito a nada, então você não tem direito a nada. Há pessoas vencidas por doenças, aceitaram, não reagiram, se acomodaram, esqueceram-se que o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades e que por suas chagas nós somos sarados. Há pessoas que se deixaram vencer pela crise financeira, porque nunca dizimaram, nunca semearam, nunca ofertaram. Outros, apesar de terem feito isso, fizeram negócios errados, se envolveram com ímpios, foram lesados, não perguntaram a Deus, tomaram certas decisões que Deus não estava nelas. Ai do vencido, ele fica escravo do vencedor. Há pessoas vencidas pela letargia, pela indolência, pela preguiça. Ah, hoje não estou a fim de ir ao culto. Ah, hoje eu não estou com vontade de ir ao culto. Amanhã acho que eu não vou à reunião de oração, já fui em algumas este mês. Estou muito cansado, eu vou aproveitar a segunda noite para descansar.
Ou domingo, o domingo é o dia do descanso, então vou descansar. Irmão, a nossa igreja não foi chamada para ser vencida, ela foi chamada para vencer. Se você foi trazido aqui por Deus, você vai vencer. A sua vida tem um decreto de Deus: vencer, 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 vencer. É desta igreja, tem um carimbo do Espírito: vencedor. Talvez alguém diga: bispa, como é que eu devo vencer? Veja o que diz a profecia de Daniel 12:13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Há um caminho a trilhar. Há uma vivência que é feita de dia após dia, de conhecimento após conhecimento, de culto de domingo após culto de domingo, de oração de segunda, de quinta-feira, de fundamento caris, de convivência, de retiros espirituais, de orações, enfim. Há uma vivência de aplicação da palavra. Então diz: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. Quem recebe esta palavra? Tem um caminho para seguir, mas tem descanso prometido. Ai, mas o caminho é árduo, mas tem descanso. Calma, calma. Todo caminho é árduo, nós estamos aqui. Se você não quer ter um caminho árduo, então pense na glória eterna. Mas você está aqui ainda. Tem muita coisa para você ver, fazer, receber, manifestar da parte de Deus. Então, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. E ao fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança. Há uma herança. Diga: há uma herança. Diga: há um descanso. Veja bem que o Senhor diz: há um caminho, há um descanso e há uma herança. Nessa ordem. Há um caminho, há um descanso e há uma herança. O caminho não é fácil, mas está prometido um descanso. E só quando você entra no descanso, e só se entra no descanso pela fé, é que você está preparado para receber a tua herança. Então nesta noite você vai, apesar do caminho ser árduo, pela fé, entrar no descanso, na segurança do Senhor, para que você possa receber a sua herança. Diga: eu recebo. Olha, tu, porém, segue o teu caminho até ao... O vencido não vai até o fim. O vencido para. O vencedor sim. Quem é vencedor? Então você não vai parar no meio do caminho, você vai até ao fim. Amém? Os que desistirem não verão vitória nenhuma. A vitória não está na desistência, a vitória está na perseverança. A vitória está em você acreditar naquilo que Deus diz. Deus quer reedificar a sua família, Deus quer reconstruir os seus muros. Você tem que ir até o fim. Nós temos uma fé que pode, amado, fazer qualquer coisa. E ela vai fazer. Amém? Essa fé nos fará conquistar grandes bênçãos. O profeta Isaías, ele disse em Isaías 45:1-3. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Olha, eu creio que não é uma exclusividade do irmão Ciro Tiago, nosso diácono. Você sabia que você estava aqui na Bíblia? Você sabia. Mas no lugar de Ciro, você vai colocar o seu nome. Como você se chama? Você não sabe nem seu nome mais? Os problemas são tantos que você esqueceu o seu nome. Como você se chama? Que bonito. Ficou um uníssono lindo aqui. Assim diz o Senhor ao seu ungido. O ungido é aquele que é o justificado, o eleito de Deus, o abençoado, o salvo por Jesus. Coloque o seu nome aí. Assim diz o Senhor ao seu ungido. A Solange. Você pôs o seu? Assim diz o Senhor. O que o Senhor está dizendo a você nesta noite? A quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para discingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos. Se está escondido, você não viu, você nem sabe onde é que eles estão escondidos. O Senhor vai te dar, e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Receba esta profecia. Este é o espírito da profecia que você tem que se agarrar. Não importa se você tem caminhos... Alô? Não importa se você tem caminhos tortuosos. O próprio Deus
diz que vai endireitar. Você recebe? Às vezes as pessoas lutam com vícios, dependências, e elas dizem assim: bispos, pastores, eu não tenho força para me livrar disso. Olha, amado, Deus te livrará. Deus te dará força para você se livrar daquilo que lhe aprisiona. Porque o vencido é escravo do vencedor. E Ele não quer você escravo de ninguém, nem de nada. O Senhor conhece os seus pensamentos, o Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece o seu viver. Você tem que crer nesta palavra profética. Todos os vencedores, ouça, eles tiveram um ponto de partida em comum. Todos os vencedores desejaram vencer. Então, quem quer vencer, precisa desejar vencer. Porque tem gente que diz: você quer isso de fato? Olha, pensando bem, eu já nem sei, eu estou tão cansado. O cansaço, muitas vezes, o tempo decorrido, sem ver o desejo cumprido, muitas vezes faz a pessoa não saber mais se ela quer ou não quer. Você quer vencer? Você tem que ter isso como ponto de partida, senão você não vence. Você deseja vencer? Você deseja vencer? Você viu como diminui? Não sei quantos conseguem perceber. Eu aqui percebo o volume. Eu faço algumas perguntas, eu recebo essa resposta num volume. Mas eu acabei de perguntar algo tremendo. Talvez a pergunta mais importante da noite, que o Senhor está esperando a tua resposta. E o volume foi menos que a metade. Você quer vencer? Amém. Você quer vencer? Amém. Então você é um vencedor. Amém. Amado, você precisa querer. Eu não posso querer por você. Eu não posso querer pela sua família. É você que tem que querer isso. Se você quer vencer, você já é um vencedor. É isso que você precisa entender. Vejamos o que diz agora a história de uma mulher cananeia no livro de Mateus. Essa mulher teve uma experiência muito importante que serve para nós, Igreja de Cristo. Ela teve uma experiência muito importante na conquista de uma grande bênção, que eu gostaria que você aprendesse algumas coisas, para que você conquiste a sua grande bênção, já que você diz que quer. Você quer essa grande bênção? Você acredita nesta grande bênção ainda, ou já não acredita mais? Amém. Então, toda pessoa que quer uma grande bênção, sempre terá uma grande luta. Vou repetir. Toda pessoa que quer uma grande bênção, sempre terá uma grande luta. Essa mulher cananeia, ela desejava vencer a qualquer custo. Ela soube enfrentar todas as adversidades de cabeça erguida. O povo de Deus não pode baixar a cabeça. Não pode mostrar fraqueza. A Bíblia diz que se tu te mostras fraco no dia da adversidade, da angústia, a tua força é pequena. Amado, se você já vai para uma guerra se mostrando fraco, o outro lado diz: eu estou com a faca, que isso aí é um nada. Você está numa batalha, você está numa guerra. A vitória foi decretada, mas quem luta é Jesus. Você só precisa ter posição. O que Jesus nos disse aqui quinta-feira? Através daquela lição brilhante do rei Josafá. Ele disse: olha, vocês não vão ter que pelejar, mas amanhã cedo, tomai posição. E ele diz: mas não façam nada. Como é que eu tomo posição e não faço nada? Toma posição espiritual e não faz nada na carne. Toma posição espiritual. Eu sou vencedor. A vitória já foi decretada. O caminho é árduo, mas eu não vou fazer nada na minha carne. Você está entendendo? Então, hoje o Senhor está dizendo aqui algo, continuando aquilo que Ele vem nos dizendo. Nós não podemos ir para uma luta ou estar num caminho que está difícil, árduo, já com cara de coitado. Você não é um coitado. Você é vencedor. Você é abençoado com toda sorte de bênçãos. Você é herdeiro de Deus. Você é filho amado. Você é imagem e semelhança de Deus. Ele colocou o seu Espírito em você. Ele deu força, autoridade, poder, unção.
você está num caminho difícil, mostre que isso está na sua vida. Faça o inferno tremer e não o contrário. Às vezes vem uma má notícia, vem uma adversidade, uma luta que persiste, uma cara feia, uma palavra difícil que magoa, é verdade, na carne. E a pessoa, acabou. Não acabou nada. Está só começando a tua vitória. Levanta a cabeça, põe essa cabeça erguida. Se posiciona, toma posição e vê o livramento que o Senhor vai te dar. Se posicione espiritualmente. Em quem você tem crido, afinal de contas? O seu Deus quem é? É um deusinho barrabotas? É uma estatuazinha, uma cruzinha pendurada no pescoço? Ou é o Deus vivo, todo-poderoso, que venceu a morte, Rei de reis, Senhor de senhores, a brilhante estrela da manhã, o todo-poderoso, aquele que era, que é, que há de vir? Esse é o seu Deus? É o eu sou que é o seu Deus? Então levante a sua cabeça. Se posicione, amado. Porque se você está enfrentando uma luta no trabalho e você já chega para trabalhar assim, bom dia. Segunda-feira, o crente chega, bom dia. Sabe que todo mundo sabe onde que você esteve domingo à noite? Você tem que chegar lá dizendo, bom dia! Esta semana, a glória de Deus já está manifesta em minha vida. Quem quiser, que venha comigo! Essa mulher cananeia, ela desejava essa grande bênção na vida dela. E ela soube enfrentar todas as adversidades com a cabeça erguida, com o coração cheio de fé, até chegar a hora da bênção completa. Ela acreditou que ela veria um milagre na sua vida e na vida da sua filha. Mas até que isso acontecesse, situações ocorreram. Até que a sua bênção grande chegue, situações vão ocorrer, estão ocorrendo. É fato, é bíblico, faz parte. Eu não estou aqui para lhe enganar, amado. Estou aqui para lhe ensinar a viver o cristianismo e sair vitorioso. Isto aqui é uma vivência. Essa mulher, ela acreditou que o milagre seria tocado, palpável na vida dela. Mas ela tinha que passar por algumas situações, por alguma vivência. Olha, amado, é preciso estar preparado para receber o milagre de uma grande bênção. É preciso estar preparado. E como é que eu me preparo? Eu não posso desistir, eu tenho que ir até o fim. Mas está difícil, bispo, eu tenho que ir até o fim. Mas estão se levantando contra mim. Mas maior é o que está em você do que os que se levantam contra você. Mas estão me difamando. Palavra contra a tua vida não prosperará. Bispo, mas fizeram encantamento, uma macumba, fizeram um laço contra você, não vale encantamento. Diz assim Mateus 15, 22 e 23. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Quantas vezes você tem gritado por Jesus e não tem ouvido nada? Não se estranhe, não. Quantas vezes você pediu socorro e talvez você não tenha ouvido coisa nenhuma? Ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Uma coisa me chamou a atenção neste versículo aqui. Quando uma pessoa sofre, toda a família sofre. Era a filha da mulher que estava sofrendo, mas essa mãe sofria. Pode ser que alguém na sua família esteja sofrendo, mas você está sofrendo junto. Pode ser que você seja a pessoa a sofrer na sua casa, mas todos estão sofrendo também.
Essa mulher, ela clamou, ela se desesperou, ela chorou. E Jesus não lhe respondeu palavra. Este não é um texto que os pregadores gostam muito de pregar. Todo mundo gosta de dizer, você vai clamar, Jesus vai lhe responder. Mas ninguém diz se Jesus vai responder imediatamente, se vai demorar um pouquinho. Ou se às vezes ele não vai responder palavra. Isso é muito sério. Então, a primeira experiência dessa mulher cananeia foi a de não estar sendo ouvida. Ou melhor, vamos corrigir aqui a confissão. Pensar que não estivesse sendo ouvida. Porque Jesus não respondeu. Mas a Bíblia não diz que Jesus não ouviu. Ele não respondeu. Jesus não tem lhe respondido. Isso não significa que ele não tem ouvido. Você está entendendo? E olha, essa mulher, ela não ficou ali triste, arrasada, depressiva, acabada. Tem gente que vem num culto, aí não mudou, não aconteceu nada, não tem um sinal, a pessoa já fica deprimida, já pega o vidro de calmante, já toma, já acabou, eu fui lá, não resolveu. Mas isso aqui não é centro de macumba, não. Que tem sinais e prodígios do inferno, da mentira, para prender a alma das pessoas e levá-las cativas do diabo. Aqui é uma vivência de vida cristã. Você vem aqui para construir uma vida. Quando você vem à Igreja Cristo Vive, a um culto, você está investindo na estrutura da tua vida aqui e no porvir, na tua família. É um investimento de vida, de segurança, de alicerces firmes. Você está compreendendo? Aqui você aprende a viver. Aqui você não aprende a passar óleo na porta da casa. Mas não passe óleo na porta da casa. Suja. Tem que pintar e não serve para nada. Você tem que aprender a crer, a internalizar a palavra, a sacar do bom tesouro aquilo que você precisa nessa caminhada que às vezes é árdua. Você está compreendendo? E fazer isso com a cabeça erguida. Jesus está no controle. Se ele não lhe deu uma resposta ainda, não significa que ele não tenha ouvido o seu clamor, o seu choro, o seu desespero. Amados, existem momentos em nossa vida que parece que Deus não está ouvindo. Parece que Deus não está ouvindo. Parece que Deus não está ouvindo. Parece para você. Parece para mim que somos racionais, somos pequenininhos, mas Deus está ouvindo. E são nesses momentos que nós temos que pensar nas palavras proféticas. Porque se está escrito se Deus disse, Ele faz. Não é porque Ele não está respondendo nesse momento que Ele não vai fazer. Se Ele disse, Ele faz. A Bíblia diz que Jesus é o bom pastor, Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Logo, se você pedir pão, será que Ele vai lhe dar pedras? Se você pedir um peixe, será que Ele vai lhe dar uma cobra? Então nós precisamos nos estribar nas experiências de homens e mulheres da Bíblia Sagrada. Antes de nós voltarmos à história da mulher cananeia, vamos nos reportar ao caso do profeta Elias, porque ele passou por algo semelhante. Lá em 1 de Reis 19... Você sabe, antes de eu ler aqui, Elias, ele fez um desafio aos 450 profetas de Baal, do demônio. E Deus honrou, Deus matou aqueles 450 profetas. No dia seguinte, depois de grande experiência com Deus, é exatamente a nossa vida também. Depois de Deus ter falado, manifestado publicamente, mostrado a sua glória, o seu poder, honrado aquele homem, no dia seguinte uma mulher chamada Jezabel enviou-lhe o seguinte recado: profeta, aquilo que aconteceu com os profetas de Baal, os meus ídolos, vai acontecer contigo também. Diz lá em 19:4 de 1 de Reis: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Veja, no dia anterior, uma vitória extraordinária, uma luta, uma adrenalina violenta, um homem ali destemido, ele encarou 450 profetas do diabo, o fogo de Deus consumiu o holocausto, lambeu a água do altar, milagres por todo lado. No dia seguinte, quantas
vezes Deus já se manifestou na sua vida? Quantos milagres Deus já fez na sua vida? Quantos livramentos você já recebeu do Senhor? Quantas curas o Senhor já efetuou? Quantas portas naquela hora específica o Senhor abriu? Quanta provisão chegou na hora em que você precisava? Quantas vezes Deus falou deste altar a você? Mas no dia seguinte, a ameaça de uma mulher fez com que o profeta Elias corresse para o deserto. Se deitasse lá debaixo de uma planta, com a cabeça numa pedra, e pedisse a Deus a morte. Às vezes nós vivemos um momento assim. Veja o que diz o versículo 10. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor. Olha aquilo que é o jogar na cara de Deus. Nós temos essa mania. Mas peraí, eu não falto o culto, eu sou dizimista, eu sou bonzinho. Eu venho a segunda de oração. O profeta respondeu para o Senhor: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. E eu, coitado de mim, fiquei só, e procuram tirar minha vida. Olha o que ele disse: eu fiquei só. E o Senhor? E procuram tirar minha vida. Veja o quanto esse homem desceu emocionalmente, quantos dramas ele estava vivendo. Agora era a carne de Elias gritando, se manifestando. Um homem que venceu 450 demônios, pais de santo, que seria arrebatado, que não conheceu a morte, que lançou a sua capa sobre Eliseu, recebeu porção dobrada da sua unção. Em um dado momento ele sente-se só e ameaçado de morte. Ele se sentiu sozinho, ele sentia falta de amigos, de apoio humano, ele sentia falta de uma família à sua volta. Parecia que um inverno longo e frio havia tomado conta do seu coração. Quantos de nós, em alguns momentos da nossa vida, também nos apresentamos com esta queixa diante do Senhor? Estou só. Mesmo rodeado de gente, eu me sinto só, ninguém me entende, eu vou morrer, querem me matar, só me perseguem, ninguém me entende. E o que Deus fez diante da queixa de Elias? Amado, depois dele manifestar a glória e ouvir Elias reclamar, questionar Deus, jogar contra Deus que ele era zeloso pelo Senhor, o Senhor poderia ali ter disciplinado, corrigido. Mas sabe o que Deus fez? Deus lhe deu coisas novas para fazer. Deus vai lhe dar coisas novas para fazer. Para que você não entre em depressão, para que você não entre numa caverna, não vá ficar resmungando e murmurando contra Deus. Diz os versículos 15 e 16. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Ainda falou: cara, levanta logo daí. Vai trabalhar para mim, eu tenho coisas para você fazer. Quem sabe alguém chegou aqui essa noite e disse: eu pensei que eu ia receber uma palavra, ainda estou levando um chulapa de todo lado. Vai, cara, levanta a cabeça. Ageu, filho de Nício, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Então Deus, ao invés de deixar a pessoa prostrada no seu inverno, Ele lhe dá coisas novas para fazer. Se prepare, porque Deus vai lhe dar coisas novas para fazer. Irmão, seja qual for a sua queixa, Deus está lhe dizendo que o seu inverno passou. Já passou. Ou você crê, ou você vai se encapotar e vai para dentro da caverna. Não é para se encapotar e para dentro da caverna. Tem coisas novas para a sua vida. Cantares 2, 11 e 12, é profético, agarre-se. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Diga: eu recebo. Diz que a chuva passou e aparecem as flores na terra da sua vida, meu amado. É tempo de cantarem as aves, chegou a primavera. Vamos voltar à história da mulher cananeia para nós encerrarmos e orarmos. Nós já falamos aqui da sua primeira experiência, a experiência de ela achar que o Senhor não tinha escutado, o Senhor não tinha ouvido, não tinha lhe respondido em palavra alguma, não é? Mas ela não desistiu, ela continuou. E eu quero aqui, como sua pastora, como pastora da sua alma, eu acho que eu tenho o direito de lhe pedir isso em nome de Jesus.
Não desista. Ainda que alguma porta tenha se fechado, ainda que uma palavra tenha vindo contrária ao que você esperava, ainda que você não esteja vendo nada, ainda que Jesus não tenha lhe respondido palavra, não desista. Não importa quem esteja contra, o inverno passou. Isso significa que passou a dor, passou a lamúria, passou a depressão, tudo. A figueira já está dando figos. Você vai bobear? Você vai para a caverna? Ou você vai atrás dos figos? A segunda experiência dessa mulher foi que ela se sentiu como se tivesse sido rejeitada, discriminada. Veja Mateus 15, 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora ela tem uma segunda experiência. A primeira era assim: Jesus não respondeu palavra. Ela insistiu, ela insistiu, ela insistiu. Aí Jesus responde para ela. E sabe o que Jesus responde? Eu não vim para você, eu vim para eles. E aí? Tá fácil a situação dela? O que vocês acham? Não. Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas. Você não é das ovelhas perdidas de Israel, você é uma cananeia. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso aqui é tremendo, né? Muitas vezes nós somos rejeitados, irmãos. Há pessoas rejeitadas pelo marido, há pessoas rejeitadas pela esposa, pelos filhos, pela sociedade, por amigos, até rejeitadas por si mesmas. Elas se auto-rejeitaram, né? Pensando assim: não gostam de mim, não me amam, eu também não me amo, maldito dia em que eu nasci. E o pior, há pessoas que pensam que até Deus as rejeitou. Pela maneira como não vem Deus agir, às vezes pensam que Deus rejeitou. Há momentos que não existe nada que nos console. Parece que tudo fica tão pequeno, tão limitado, tão impossível, que o ser humano perde a esperança e ele desiste. Mas essa mulher não desistiu. Diga, ela não desistiu. Amado, e você não vai desistir, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela tem que se cumprir e ela vai se cumprir. Em Miqueias 7,11 diz: no dia da reedificação dos teus muros, nesse dia serão os teus limites removidos para mais longe. Deus disse que alarga os seus limites. Deus não nos rejeita, irmãos, só que tem um dia da reedificação. Nesse dia, tem um dia em que Deus age. Nesse dia, as coisas acontecem. Não é porque ainda não aconteceu que não vai acontecer. Ele mesmo disse: se a tua mãe e o teu pai te abandonarem, eu nunca te abandonarei. Davi disse: eu nunca vi o justo desamparado. Irmão, os seus limites serão removidos para mais longe. No dia de uma tal reedificação. No dia em que algo na vivência da graça de Deus se cumprir na sua vida. O nosso Deus não é limitado. Ele pode mais do que pedimos e do que nós pensamos. Essa mulher, ela acreditou. E a sua filha ficou curada. Ela tinha fibra. Mesmo sentindo rejeição, ela não desistiu. E a terceira e última experiência dessa mulher cananeia foi o sentimento de humilhação. Agora vocês vão ver que situação que muitas vezes nós achamos igualzinho a ela. Jesus não está respondendo. Me sinto rejeitado. Acontece na vida de um, acontece na vida do outro do meu lado e não acontece na minha. E agora ela ainda tem uma experiência aqui tremenda de rejeição, de humilhação. Diz Mateus 15, 26. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus disse que ele veio para as ovelhas perdidas de Israel. Não veio para a mulher cananeia. Ela disse: mas eu quero. Oh, Senhor, eu acredito, me dá. Ele disse: ó, não é bom pegar o pão. Olha só, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ah, esse não é o Jesus que eu conheço, bispa. Esse é o Jesus que nos ensina a vivência da graça. Ele quer ver, amados, como nós subjugamos a nossa carne. O quanto Ele nos tem desafiado muitas vezes para não desistir.
para entender os seus desígnios, para entender os seus propósitos. Você está compreendendo? Como essa mulher não era da semente da salvação, Jesus lhe respondeu que estava nos profetas. Essa palavra, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, isto aqui era uma palavra dos profetas. Ele veio para os filhos. E Jesus usa a palavra profética. Mas sabe de uma coisa? Ela não desistiu. Você não está ouvindo a resposta de Deus? Não está vendo a resposta? Você está se sentindo rejeitado? Rejeitada? Você chegou num ponto que agora é humilhação também? O Senhor te trouxe aqui para dizer, não desista. Não desista. Diz o versículo 27. Ela, contudo, replicou. Eu espero que nessa noite, contudo, você insista. Sim, Senhor. Ela diz, eu sei a minha condição. Eu sei exatamente como é que eu me encontro aqui. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Passar por uma experiência de humilhação não é fácil, não é agradável. Mas nós temos uma fé que vence. E a palavra de Deus diz que os que são humilhados, estes serão exaltados. Ela precisava de uma bênção grandiosa. Sua filha corria risco de vida. E ela pensou assim, se eu atentar para o fato de que eu não fui ouvida, se eu atentar para o fato de que eu fui rejeitada, se eu atentar para o fato de que eu fui humilhada, eu não vou conseguir nada, mas eu quero a bênção. E ela disse, eu não olho as dificuldades. Ela apenas vislumbrou a vitória. E ela disse, se a vitória está nele, e se a vitória vem dele, eu não vou desistir. Ela precisava de uma bênção tão grande, mas ela não olhou as dificuldades. Você precisa de uma grande bênção. Pare de olhar as dificuldades. Não olhe sequer para a sua carne se sentindo rejeitada, humilhada, esquecida, ignorada, porque você não está ouvindo, não está vendo resposta. Amado, olhe para essa mulher. Que fé fantástica! Que classe de fé tinha essa mulher? Que força interior! Ela conseguiu ver além da crise. Ela quebrou todos os obstáculos. Ela rompeu todas as cadeias. Porque ela não estava vendo o problema, mas ela estava vendo a solução. O que é que você está vendo hoje? Pela fé eu lhe pergunto, você está vendo o problema ou você está vendo a solução? Ela simplesmente não aceitou a derrota. E não era qualquer pessoa que estava dizendo não, não e não. Era Jesus. Mas ela diz, ele não diz não. Ele é um abençoador. Eu quero, eu já vi ele fazer. Eu vou insistir, eu não vou desistir. Eu vou ter que tocá-lo de alguma maneira. Sabe como é que se toca Jesus? Pela fé. Não desistindo, sabendo que só Ele pode resolver a sua situação. Declarando a Ele, só o Senhor é a minha esperança, só o Senhor é a minha saída. Eu não vou olhar para mais ninguém. Ainda que demore, ainda que pareça que o Senhor não me ouve. Ainda que eu me sinta rejeitada, ainda que eu me sinta humilhada. Eu vou esperar, esta é a única chance que eu tenho de ver a vitória. E é esta chance que eu agarro. Não largue esta chance, Jesus é a vitória. Daniel 12:10 diz assim, muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Muitos, nós estamos nesse muitos. Os perversos procederão perversamente, nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Essa mulher era sábia. Mesmo diante das circunstâncias adversas, ela não permitiu desânimo, ela não permitiu recuo, ela sabia que Jesus era a solução. Veja agora o final da história, Mateus 15:28. Então lhe disse Jesus, você percebe que Jesus está falando com ela? Mas não estava resolvendo a situação. Quantos cultos você já veio que Jesus falou com você, mas não resolveu ainda a situação? Quantos cultos você vem, Jesus fala com você, mas a situação ainda não se resolveu? Continue falando com Ele. Continue clamando. Não desista. Ele começa a falar com você, Ele continua esse diálogo.
Disse Jesus a ela: ó mulher, grande é a tua fé. Tomara que ele diga isso hoje a você. E que ele continue dizendo: faça-se contigo como queres. Lembra que eu disse? Você quer a vitória? Você quer a bênção? Se você quer, então faça-se contigo conforme tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Só o sábio entende isto. Nosso limite está sendo alargado. Os tesouros escondidos estão à nossa disposição. As retribuições da nossa vida estão chegando. As colheitas fartas estão já disponíveis. Irmão, se você tiver fé, e você já tem, porque você vive a graça, você é salvo, você tem o dom da fé. Mas se você tiver, como disse o Senhor quinta-feira, uma confiança em Deus fervorosa, o que você quer vai acontecer. A filha da mulher cananeia ficou sã. Foi a fé em Jesus que a fez não desistir. Você também não vai desistir. Eu encerro com Romanos 5:7, que diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A palavra de Deus diz reinarão em vida, não é reinarão na morte. Essa história de dizerem, quando nós morremos, nós vamos morar em ruas de ouro, de pedras preciosas. Tudo bem, eu acredito na Bíblia, vai ser assim, mas eu quero ver as maravilhas de Deus agora. Você também quer ver as maravilhas de Deus agora? Eu quero ver Deus mostrar as suas verdades práticas na vida hoje. Amados, está escrito, e nós temos que reinar em vida. Você crê? Fique de pé no seu lugar agora. É hora de você falar o que você quer para Jesus. Bispo, eu já falei várias vezes, ele não me ouve, ele só não lhe respondeu ainda, porque você está numa vivência com ele. Você está aprendendo coisas, você está sendo treinado, você está num treinamento de vida espiritual, de vida em graça. Muitas coisas, se Deus nos desse imediatamente, nós continuaríamos com a nossa vivência errada, cheia de mazelas, cheia de problemas, com pensamentos errados, achando que Deus tem que fazer do jeito que a gente acha que tem que fazer. E não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. E para ser do jeito de Deus, nós temos que esperar. Às vezes Ele não fala, às vezes nós nos sentimos rejeitados, humilhados. Às vezes Ele fala conosco, começa a falar culto após culto, mas não acontece nada. A mulher estava ali, Ele falava com ela, não acontecia nada. Um dia ela disse: olha, é aqui ou é aqui, é com Ele ou é com Ele. E eu não desisto, não há outro jeito. E ali o Senhor diz: bom, então faça-se como você quer. Quem sabe hoje? Quem sabe hoje o Senhor está dizendo: faça segundo o que você quer. Feche os olhos em nome de Jesus, vamos orar. Pai bendito e amado, ó Jesus, nós estamos aqui não nos contentando com estas vidas secas, fechadas, paradas. Nós não vamos nos contentar com o possível. Nós vamos desejar ver o impossível tornar-se realidade, Senhor. Nós vamos tentar grandes coisas com Deus. E nós vamos esperar grandes coisas de Deus. Senhor, assim como a mulher cananeia tentou, esperou e a sua filha ficou curada. Ó Jesus, nós não vamos deixar que nenhuma oportunidade divinamente enviada por Ti escape das nossas mãos. Nenhuma. Porque o que o Senhor prometeu, ó Deus, nós podemos pedir com plena certeza de fé. Jesus, a fé sempre será coroada de êxito. A fé em Ti, Jesus. Por isso hoje nós temos que acreditar, nós temos que agir. E nós vamos ver a vitória, Pai. Ó Jesus, esta mulher lá atrás, quando ela pediu a Tua compaixão, Jesus, pela sua filha, ela não ouviu resposta. Há pessoas aqui pedindo alguma coisa, Jesus, e não estão ouvindo a resposta, Senhor. Ó Jesus, até os discípulos mandaram que aquela mulher fosse embora. Talvez devem ter dito: quem você pensa que olha para você? Você não tem nada bom, nada para receber bênção. Você é uma cananeia. Diz: nós somos judeus, nós somos os herdeiros. Vai-te embora. Oh Jesus,
Mas quando o Senhor responde que o pão é para os filhos, não é para os cachorrinhos. Ó Deus, ela ainda conseguiu reunir mais forças ainda. E ela disse: os cachorrinhos também comem das migalhas da mesa dos seus donos. Jesus, e hoje nós sabemos que nós não vamos comer migalhas. Nós somos filhos, Pai. Nós temos força. E a nossa força, Pai, é uma força que vem de Ti. Ela é sobrenatural. Eu sei que naquela hora, Jesus, o Senhor pensou que não poderia de forma alguma dizer não àquela mulher. O Senhor viu como a fé daquela mulher era grande, como era incondicional. Senhor, hoje também o Senhor consegue ver a nossa fé, ver como ela é incondicional, Senhor. E o Senhor, como disse ela, faça-se contigo como queres. O Senhor está falando hoje, Senhor, à tua igreja. Faça-se contigo como queres. Faça-se contigo como queres. Maria, Antônio, João, Celso, Carlos, Márcio, Paulo, Pedro, Tiago, Marcela, Marta, faça-se hoje contigo como tu. Oh Jesus, nós estamos acreditando, Senhor, e nós não vamos desistir. O que te move é a fé, Jesus. Nós estamos aqui neste lugar, homens e mulheres de Deus, fiéis a Deus, que clamam de coração, homens e mulheres que acreditam nas profecias. Ó Deus, a herança está vindo sobre a nossa vida, a fé é força, a batalha até vencer, a fé vence, mas nós temos que ir até o fim. Pai, que nesta hora todos entendam que é hora de prosseguir, não é hora de desistir. Nós recobramos força com esta palavra. Não olhamos, Senhor, aquilo que não existe, mas pela fé nós chamamos a existência, Senhor, aquilo que já existe, para que nós possamos ver a grande bênção que está pronta e preparada, manifestada em tempo oportuno. Pai, levanta agora aquele que entrou aqui caído, abatido, que ninguém saia por estas portas com a cabeça baixa, que ninguém saia daqui, Senhor, achando que é mais um culto. Não é. Ela insistiu, porque ela decidiu que não ia parar na primeira negativa, na primeira humilhação, na primeira palavra não. Ela decidiu que ela era uma vencedora. E nós assim também decidimos, porque é fato, é real. Somos vencedores, Jesus. E a vitória está mais perto hoje do que estava ontem. A vitória é tua e ela é a nossa marca. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, todo o povo diga amém. 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 Leia o que está lá no telão. A fé vence. Não desista. 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 Já vencemos. Aleluia, Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Jesus, por esta noite. Obrigado, Jesus, por nos trazer todos a este lugar para participar desse verdadeiro banquete espiritual. Estamos alegres, estamos felizes, ó Pai, porque o nosso espírito foi alimentado com a genuína graça de Deus. Ó Deus, se nós queremos declarar, ó Pai, queremos renovar a nossa aliança de fé contigo, dizer que nós cremos em todas as tuas promessas, ó Pai, que nós cremos que a nossa verdadeira identidade espiritual
que ela se manifesta, Jesus, sempre, independentemente das circunstâncias, Jesus. Nós cremos em Ti, cremos na Tua palavra, cremos na Tua promessa, Jesus, e não desistiremos. Aleluia. Porque aquele que está em nós é maior e já nos fez mais Amém. que vencedores em Cristo Jesus. Por isso nós declaramos, Jesus, que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que não desistem, digam amém. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Se você precisar sair, vá em paz, vá feliz. Passe por aquelas portas altaneiramente. Você não vai desistir. Eu verei o Deus que eu sempre adorei. Eu verei que a morte venceu. Eu verei, valeu a pena lutar pra chegar até aqui. Dançarei antes do mar se abrir, gritarei, o inimigo cairá. Hoje eu sei o que é ser feliz. O teu rosto brilha em mim. Felizes são os que espero em ti. Não posso cantar, eu já venci. Vencedor, vencedor eu sou. Vencedor, vencedor eu sou. Vencedor, vencedor eu sou. Vencedor, vencedor eu sou. Eu venci, eu venci. Eu verei o Deus que eu sempre adorei. Eu verei aquele que a morte venceu. Eu verei, valeu a pena lutar pra chegar até aqui. Dançarei antes do mar se abrir, gritarei, o inimigo cairá. Hoje eu sei o que é ser feliz. O teu rosto brilha em mim. Felizes são os que espero em ti. Eu posso cantar, eu já venci. Vencedor, vencedor eu sou. 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 Eu venci, declare isso. Eu venci, eu venci. Erga uma de suas mãos e declare: sou vencedor, sou vencedor, sou vencedor, sou vencedor. Eu venci, eu venci, eu venci. Glória a Deus, boa noite a todos, vão em paz, uma excelente semana. Segunda-feira, amanhã, oração e confissão às 20 horas, não perca, programa obrigatório. Amém.
Amém. Diga quem está ao seu lado: não desista. Não desista, Não você já desista. venceu. O Senhor é por ti.